Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao áudio do Momento Oracional desse dia 24 de julho de 2020, sexta-feira. Bem, nessa data, do dia 24, nós lembramos de Santa Cristina. Sempre gosto de reforçar o santo do dia, mas lembrando que todos os dias é dia de algum santo católico. Então aqui está me constando Santa Cristina, mas tem outros santos, antigos, novos e assim vai. Nesse momento oracional, estou tentando me organizar um pouco, ainda falta 6 dias para terminar, 7 dias para terminar o mês de julho. Vou recordar o tema de oração que o Papa Francisco lançou no vídeo do Papa, em que une todos os grupos de oração, do apostolado de oração, Rede Mundial de Oração do Papa, né? Quem é da Sagrado Coração de Jesus também ora nessas intenções para o mês de julho. O Papa Francisco então lançou para este mês as famílias, né? Orarmos pelas famílias, como um todo. Mês que vem é das vocações, aí é outro detalhe que você vai estar ouvindo. Então, mas de qualquer forma vamos estar focados na família, ainda mais esse tempo de pandemia. Lembrando que os temas de oração já são pré-configurados a cada, acho que 6 meses. Então, até julho do ano que vem já tem o tema. Entrando no site do Papa, da Rede Mundial de Oração do Papa, não que seja do Papa, mas a Rede Mundial de Oração do Papa, em que é lançado o vídeo e tudo, que está em língua portuguesa de Portugal, você vai estar conferindo nos próximos meses os temas, tá? Gosto de repetir, vou repetir. Tem gente que não gosta de repetir, né? Mas é que assim, eu entendo. Tem gente que ouve alguns áudios meus e, né? Então, é bom repetir, é bom fazer um reforço positivo, né? Não. Então, realmente eu estou atrasada com os áudios, a liturgia da palavra tem se mantido, os áudios da liturgia, mas o momento oracional pipocou depois do dia 16, pipocou mesmo, porque eu fiquei meio perdida. E fora que aconteceu umas situações, umas notícias, e eu não adianta, eu sou uma pessoa meio sensível que me abalo meio fácil assim, então até eu digeria, às vezes, situações pessoais e tudo, aí eu me perco, se eu não tiver um plano, acho que é isso que eu tenho que fazer, um plano de áudio, né? Melhor, né? Então. Mas é que às vezes eu também gosto de compartilhar assuntos do cotidiano, notícias positivas que advêm da pandemia ou que às vezes pessoas que querem ajudar umas às outras, né? Eu vou citar aqui 2 situações. Apareceu uma notícia de um menino de 10 anos que ajudou uma criança de 2 a partir do seu cofrinho. Não sei se você viu, porque foi tipo exclusividade de um canal aí. É o canal do pastor lá. Aquele que você conhece. Mas eu achei a atitude do menino de 10 muito bacana. A mãe do menino de 2, que o menino de 2 tem um problema grave e que exige um tratamento de R$ 5.000 por mês, pensa. A pessoa já é humilde. Eu não sei, essa parte eu não peguei. Eu não sei qual que é o problema do menino de 2 anos. Aí ele pediu ajuda no programa e tal, e esse menino de 10 assistindo ficou comovido, ligou para a mãe, claro, pediu autorização para os pais, ligou para a mãe desse menino de 2 e falou: "Olha, eu tenho um cofrinho de moeda, a senhora aceita?" Aí assim, a coisa ganhou forma, né? Entrou como notícia do bem, né? Era um pote grande, essas de colocar farinha e tal, potão assim, mas tudo cheio de moedinha de 5, 25, tudo miudinho, 10 centavos. E ele foi lá e entregou para a mãe do menino de 2. Aí perguntaram para ele, o que você ia comprar juntando essas moedas? Pro menino de 10, né? O de 10 falou que queria comprar um videogame daqueles assim, jogo de rede, sabe? Daquelas marcas famosas. Eu acho que é aquele da Sony. Eu acho. E no final um bom filantropo ou filantropa comprou um videogame e deu para o menino de 10, né? Para reforçar, para estimular, porque o coração do menino na verdade assim, independente se ganhou ou não ganhou, o que eu queria dizer assim, a atitude do menino de 10 foi de muita hombridade, foi de muita caridade, foi de muita
Ele sentiu que, não, o videogame a gente deixa para depois, eu tenho tempo, né? Eu vou viver bastante, mas esse menino de 2 tá lutando pela vida, eu vou dar as moedinhas, sabe? Então, a questão aí não foi só a moeda ou ganhar um videogame, a questão é a intenção, né? Se você viu essa reportagem ou vai ver ainda, não se preocupe, tá? Isso é real, eu vi na TV. Outra coisa que eu vi na TV, que foi aqui na minha região, foi uma história bem interessante. Na verdade, uma coisa meio, parece coisa de doidinho, né? Mas eu achei muito bacana. Tem um cobrador de ônibus aqui na região de Curitiba, eu não sei se é de Curitiba ou da região metropolitana, mas de qualquer forma trabalha aqui para a empresa integrada de ônibus. E assim, o amor pelo ônibus é tão grande, mas ele uniu o amor pelo ônibus, de ser cobrador, com o amor de fazer uma web rádio. Porque hoje em dia eu acho que é fácil fazer web rádio. Inclusive, podcast, eu já descobri um canal, porque podcast até eu descobri para colocar os áudios foi meio difícil, porque para alocar tem que comprar lá um domínio e tal, aquelas paradas todas. Aí eu tive que fazer, vocês têm que me aguentar aqui pelo YouTube. Mas é bom também porque aí você vê minha cara, meu nome mesmo, é esse nome que você tá vendo aí no perfil aqui do YouTube, certo? É bom a gente não ficar estampando a católica, a pregadora, sei lá, eu podia colocar um perfil e me esconder no perfil, não é fake, mas um perfil do meu carisma, sei lá, enfim, né? Mas eu tenho meu nome, tá aí. Mas existe a possibility, né, de fazer uma web rádio. E ele fez a web rádio, mas vocês não acreditam, gente. Ele com um amigo dele, motorista de ônibus da mesma empresa, que são colegas e tal, eu não sei como, ele comprou meio que uma meia, não é um ônibus inteiro, é meia carcaça de ônibus, e enfiou na garagem, reformou. Realmente, ele acha que tem 1/3 do tamanho do ônibus, a cabeça e um pouquinho para trás assim, mas tudo original, aqueles canos e tudo, pintou de vermelho, que é uma das marcas registradas dos ônibus aqui de Curitiba, é o vermelho, que é o expresso, a gente chama de expresso. Décadas, né, foi colocado no imaginário coletivo do cidadão curitibano. Então, mesmo quem é de fora que precisa pegar, a cor é um vermelho encarnado. Ele pintou e tudo. E o que ele fez dentro do ônibus, além dos bancos e tal? Montou uma estação de rádio. Você pensa é uma estação de rádio web. Coisa bem legal, assim. E a família apoiou, graças a Deus, né? Que apoiou, a mulher não brigou, tá lá na garagem dele. Então ele diz que chega do trabalho, se higieniza tudo e vai lá pra web rádio. Aí ele tá precisando, parece, né, de patrocinador. Isso eu vi também só que aqui na versão estadual do programa aí do mesmo canal do pastor lá, sabe? Que é aquele. Eu acho melhor ver ele do que ver o outro, que começa com G. Não é todo programa que eu vejo do G lá, aquele do G e termina com O. Não gosto. Mas eu achei a atitude do cobrador bem engraçada. Uma coisa bem inusitada, né? Às vezes a pessoa tem umas loucuras, mas no final ele ajuda alguém. Porque como é uma web rádio, então deve passar aqui na região dele e tal. Apesar que aí vem uma terceira notícia. Tem um cara aqui em Curitiba que ele coleciona ônibus. Mas aí ele reforma ônibus mesmo. E o cara teve que fazer uma baita numa garagem para caber 2. Como é que é? Até esqueci o nome de um ônibus que, nossa, recorda a minha infância. O ônibus tem mais de, acho que tá chegando a 40 anos de idade já. E tudo original. É da Marco Polo. Né? Porque cada um tem a fábrica, né? A marca Marco Polo. É um nome feminino, duplo, assim. Mas é muito interessante. O carinha, essa é a terceira notícia. O cara reforma carros antigos, mas ele tem paixão por ônibus. E ele tem carteira para isso. Aí diz que as filhas dele piram quando fala assim. Agora não, né? Pandemia não dá, mas as filhas dele diz que pira. Pai, vamos passear de ônibus. Você acredita nisso? Tem ônibus para passeio, né? Mas tem um ônibus que tá na casa que virou estação de rádio, web rádio. Como é que é o nome da web rádio? É Balanço no Busão? Acho que é isso.
Acho que ele quis também homenagear o programa, também da onde ele se baseou, né? É Balanço no Busão, se não me engano. Então procure lá, você vai achar, alguma coisa você vai achar. Só pra divertir, né? Porque de tanto que eu passei notícia ruim, é que no final eu descobri o motivo, né? Era do meu problema de mau humor. E atualmente eu ando em combate espiritual. Não parece, mas eu tô em combate espiritual, gente. E eu tô contente, viu? Lembrando, quarto lembrete, no momento orante. Reze pelos seus inimigos. Na realidade, reze por aquelas pessoas que não gostam de você, mas principalmente aquelas que você não gosta. Porque a via é dupla, às vezes quando não é tripla, sabe? Duas vias vai e vem e no meio de ônibus vai e vem também, então é pista tripla. Aqui é muito comum, ruas que tem pista tripla. Assim, aqui vem do centro, aqui vem do centro, aqui vai pro centro, do bairro pro centro, e aquela vai e vem do ônibus, né? A faixa exclusiva. Às vezes a vida é assim. Então são 4 pistas, não é 3, é 4, né? Mas é que uma é exclusiva pro ônibus. Então a vida é assim, né? Reze muito, viu? Eu tô fazendo uma devoção específica aqui, que eu não vou revelar para não estragar, né? Mas depois, futuramente, se eu colher frutos, se for algo positivo para a conversão de todos, mas eu já digo, eu estou um pouco mais tranquila, mais confortável, mais alegre. E é uma situação que eu cozinhei por acho que uns 12 anos. Nem precisava, né? Mas é que eu falo a verdade. Eu sou uma pessoa um pouco descoordenada. Eu não tô falando por falsa humildade. Não, realmente eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. E não gosto de ser pressionada. Eu cheguei, porque me deu até crise de pânico. Então eu descobri que eu não posso trabalhar em ambientes com um excesso de ansiedade. Tem gente que se dá bem, consegue trabalhar em ambientes excessivamente focados, competitivos, né, porque o mercado exige, e infelizmente eu tenho que respeitar o meu tempo. Então o que acontece? Eu entrei em combate espiritual por vários motivos, por várias pessoas, porque como eu falei anteriormente e repito, ao longo desses anos de vida eu fiz muitos desafetos de via tripla, no sentido assim, tanto eu não gostava quanto a pessoa não gostava. Claro que, lógico, a gente fica com aquela coisa na cabeça, aquela coisa ruim. Já passei por essa fase também de desejar o mal para a pessoa, mas não compensa, é a gente que se envenena com o próprio veneno. Perdão ainda é a solução. Mas se não dá para perdoar, a gente tem que ir trabalhando, nem que isso dure alguns anos, meses mesmo, de trabalho árduo em cima com Jesus Cristo, no seguimento de Cristo, lógico. É que nem Dom Henrique Soares fala, seguimento em Cristo, imitação, começa imitando e vai falando, Senhor, estou tentando te imitar, mas eu não consigo porque é uma falha minha. Senhor, trabalha, por favor, já consegui tantas graças, né? Por que não o Senhor não me ajudar nisso? Então, nesse período que eu voltei para a Igreja Católica, primeiro eu precisava fazer uma purificação, tentar me adequar à Igreja Católica, controlar minha ansiedade. Fiz uma espécie de purificação por um tempo, porque eu achei que estava muito imunda, entre aspas, para pisar numa igreja, receber o corpo místico de Cristo sacramentado, né? Mas até o ano passado, até o começo do ano, deu certo. Né? E eu estava rezando por um grupo de outras pessoas, 2 grupos. E aí eu esqueci de um detalhe. Outro grupo que eu vivia, não sei por que vivia pensando neles. Eu devia ter me tocado, né? Mas recentemente me veio, não, eu preciso trabalhar isso dentro de mim e preciso colocar essas pessoas perante o coração sagrado de Cristo. Então, olha, eu não estou dizendo que eu estou liberta, não. Mas se isso é libertação, é o começo da libertação, eu agradeço profundamente a Santíssima Trindade e a Nossa Senhora que intercede por nós e a São José que eu tenho pedido muito. Eu tenho me apresentado muito para São José. Eu vou dar uma dica. Você nunca rezou para São José. E é uma devoção muito bacana. Não é porque ele vai te dar coisa, não. Ele vai te proteger como um pai nutrício. Um pai que você precisa, um homem de verdade, guardador dos tesouros da Santíssima Trindade, principalmente do Pai Eterno.
Eu vejo o carisma de São José. Se te der trabalho, ótimo, mas se não, peça sempre a proteção de São José, mas se apresente diariamente a ele. Ah, eu não sou devota dele. Comece hoje. Faça pequenas coisas de oração, devoção, faça tudo. Não desista, porque é preciso se apresentar ao santo. E São José é importante para a nossa Igreja Católica. E não é para ganhar coisas. Ele pode te conceder graças no sentido de virtudes. Peça as virtudes de São José. Peça as virtudes de Nossa Senhora. As virtudes do menino Jesus. As virtudes de Cristo. Será concedido. Por que não? A gente não pode pedir coisas. A gente tem que pedir coisas diferentes, principalmente vindas aquilo que pertence ao reino dos céus. E o que é? Conversão de coração. Tá? Você está ressentida porque você foi mandada embora recentemente? Reze. Ah, aquelas pessoas eu acho que fizeram coisa. Se você acha, entre em oração. Reze muito. Reze muito para essas pessoas. Porque às vezes, olha, independente se fez coisa contra você ou não, na dúvida, apresente no Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria. Ou se não, se você está com raiva mesmo, coloca debaixo dos pés de Nossa Senhora de uma vez. A situação e as pessoas. E fala a verdade. Mas não peça maldição para as pessoas. Não peça a morte, não, pelo amor de Deus. Peça a conversão, tá? Falei. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar fazendo uma oração ao preciosíssimo sangue de Cristo. Então, assim, você está com um dilema, você encontrou um grupo de pessoas, duas pessoas, uma pessoa que te derrubou na vida, em qualquer situação, roubou teu marido, roubou tua esposa, te fez de palhaço, palhaça, você bancou você estava com um companheiro, uma companheira, bancou a vida dele inteira e depois te deu um pé no traseiro, tá com raiva da sogra, do sogro, tio, tia, pai, mãe, irmão de sangue, irmão de não sangue, problema na igreja, coloque em oração. Faça jejum mesmo. Reze. Porque, olha, essas pessoas não sabem o que fazem. Às vezes você está pensando assim, não, sabe sim. Materialmente, limitadamente, eles sabem o que fazem, entre aspas. Mas perante aos olhos de Deus, eles não sabem o que fazem. Orar para quem nos faz mal deliberadamente é um ato de caridade e sacrifício enorme. Eu vou dizer, às vezes rezar para uma pessoa que você não quer rezar, por exemplo, eu passei por isso agora. Eu não vou rezar para essa pessoa. Pensei. Não, eu vou rezar. Eu vou rezar porque pessoa que vos fala, Maria Helena, eu não preciso, não é questão de merecimento, eu não preciso ter essa pessoa sendo meu carrasco ou minha carrasca por tanto tempo, por 12 anos. Não mesmo. Eu vou tirar da minha cabeça, eu vou pedir perdão para implorar que Deus perdoe essa pessoa e depois eu possa perdoar efetivamente. Eu vou entrar em oração, porque essa pessoa, toda lembrança me dava mal-estar. E aí o que acontece? Em 2 dias, tamainou. Apresente mesmo. Não importa a devoção, mas não peça coisas ruins para essa pessoa. Mesmo que você deseje, fale assim, Senhor, faça a sua vontade na vida dessa pessoa. Converta o coração dela, faça o que o Senhor puder. Faça o melhor. Pronto, acabou. Deus fará, viu? E se você quiser saber um feedback, peça isso diretamente em cada oração. Eu quero só saber o que vai acontecer com essa pessoa no futuro. Pode pedir. Um dia Deus vai dar o feedback. Você vai ver. Não se preocupa, não. E não se preocupa, a pessoa não vai morrer não, viu? Não vai ter câncer, não vai sumir assim da vida, não. Bom, ó Sagrado Coração de Jesus, quanto me amais, que seria de mim se não tivesse sido remido pelo vosso preciosíssimo sangue? Ter-me-ia perdido irremediavelmente. Ó bálsamo inestimável, saído da fonte de um amor imenso. Doce Salvador, continuai a derramar sobre mim o orvalho desse sangue saudável, para que ele me purifique cada vez mais, me alcance a glória do céu. Amém. Vamos rezar também a Nossa Senhora do Carmo.
Nossa Senhora do Carmo, protegei-nos de todos os perigos e dai-nos a graça de termos uma boa morte. Que sob o vosso olhar e vossa proteção possamos obter a misericórdia de Deus todos os dias de nossa vida. Querida Mãe, não nos deixeis abandonados ao nosso egoísmo, indiferença, ódio e rancor. Protegei as crianças, os jovens, os pais e as mães de família e os idosos. Fazei crescer em nossos corações o amor, especialmente pelos que mais precisam de nossa atenção e carinho. Amém. Oração a Nossa Senhora do Carmo pelos que usam escapulário. Eu vou fazer isso porque eu descobri que tem uma pessoa conhecida que antes de falecer ganhou um escapulário. E não era uma pessoa de igreja, não. Era meio assim, à toa nessa parte, né? Mas eu andei sabendo, então por conta disso eu vou rezar. Mas eu rezo por todos que usam o Santo Escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Ó Virgem do Carmo e Mãe amorosa de todos os fiéis, mais especialmente dos que vestem vosso sagrado escapulário. Ó Virgem Santíssima, disseste que o escapulário é a defesa nos perigos, sinal de vosso amor e laços de aliança entre vós e vossos filhos. Fazei, pois, Mãe amorosa, que ele me una perpetuamente a vós e me livre de todo pecado. Em prova do meu reconhecimento e fidelidade, ofereço-me todo a vós, consagrando-vos nesse dia os meus olhos, meus ouvidos, minha boca e todo o meu ser. E porque vos pertenço inteiramente, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Em algum momento eu rezarei aqui com vocês a ladainha de Nossa Senhora do Carmo. Tem aqui num livrinho da Paulinas, Nossa Senhora do Carmo, Novena e História. É uma coleção mesmo de novenas, tá? Esse aqui eu achei bem bacana. Comprei num saldão de um padre lá no... Agora não lembro como é que era a cidade, gente. Não sei se Itaperuçu. Fui fazer uma feira um dia para uma escola e era no fim de semana e foi locado o salão paroquial de uma igreja. Aí o padre aproveitou para vender os livros dele. Que fofo. Muito bacana. Bem, gente, eu falei bastante, ainda vou gravar ainda o momento oracional e a liturgia de sábado, talvez fique um pouco atrasado, mas paciência, gente, peço um pouco de paciência. Mas eu já vou deixar aqui registrado que a partir então de sábado até dia 31 de julho, sexta que vem, é que é mania de falar nós, mas é que eu não gosto de falar eu. Estaria levando aqui para vocês a conhecer a biografia da Santa Elizabeth da Trindade, Elizabeth da Trindade, editora Loyola, escrito por Frei Patrício Essiadini, OCD, acho que ele deve ser carmelita. Essa santa, ela foi transformada em santa, acho que em 2018, pelo Papa Francisco, e efetivamente entrou nos altares santos. E ela tem obras completas pela Vozes, eu comprei essa biografia para entender um pouco, contemporânea de Santa Teresinha, mas elas nunca se encontraram. Carmelitas, monja carmelita. Mas Santa Elizabeth da Trindade tem um outro segmento, tá? É bem interessante e acho que a festa dela é 8 de novembro. Por que eu falo isso? É porque eu sou descoordenada, eu tenho coisa que eu não guardo. E aí o que acontece também? Tem gente que divulga ela, e isso foi o ano passado. Então quando chegar perto de novembro eu acredito que vão falar dela. Mas eu já estou antecipando, porque assim, como julho é mês de Nossa Senhora do Carmo, mês que vem já é outro assunto de Nossa Senhora, né? Vou estar trazendo, tentarei. Então eu fiquei de passar alguns santos carmelitas. Então eu não sei por quanto tempo eu vou estar falando de Santa Elizabeth da Trindade. É muito bacana a vida dela, o jeito dela escrever, uma pessoa culta, aparentemente abastada, então ela devia saber tocar piano, sabe escrever, ela tem poemas, tá? Então, de repente eu posso estar falando algumas coisas, mas a princípio eu vou falar pouco, porque eu quero estimular vocês a conhecer ela. De repente, se você for tocado, quiser conhecer, ou então, sabe quando você entra numa livraria, de repente teu olho põe, ele fixa e fala, oi, eu já ouvi falar dessa Santa Elizabeth da Trindade. Isso, fui eu que falei e estimulei você. Procure, dá uma lidinha, vê se vale a pena, se o livrinho dela te chamar, porque vai que essa santa quer formar você, tá? Bem, nessa sexta-feira também,
Missa de sétimo dia de Dom Henrique Soares, acho que foi transmitido, deve estar gravado lá no Facebook, nas redes sociais da Diocese de Palmares. Tira essa tristeza e não deixa morrer a voz de Dom Henrique Soares. Você que ama todo o trabalho pastoral dele, que você ama a vozinha dele, o jeitinho dele. Tem gente fazendo excertos de vídeos. O próprio irmão dele tomou a causa. Ou seja, eu achei bacana a atitude do irmão, o senhor Adriano Soares da Costa. Aliás, esse nome você encontra no Instagram, tá? Segue ele lá porque ele está dando seguimento ao trabalho do irmão mais velho. Porque, porque eu vejo o carisma de Dom Henrique Soares como o próprio João Batista. É uma voz que clama no deserto. Jesus fala, o que vocês achavam quando viam São João Batista? Aquele caniço, né? Um homem simples, vestido de peles, uma voz que clama no deserto. Ele veio para abrir o caminho. Ele veio colocar o tapete vermelho para Jesus Cristo. Isso eu estou falando de São João Batista, que mês que vem nós vamos lembrar o martírio de São João Batista no dia 29 de agosto. Eu já marquei porque é importante aqui para eu lembrar. Não é nem para lembrar no áudio, é para lembrar para mim. Mas de qualquer forma, o carisma de Dom Henrique Soares tem esse segmento. Ele veio abrir o caminho, ele veio ser a voz no deserto, no agreste, no sertão, não importa. E foi pro planeta, né? Então, que bom que vamos rezar para que o irmão dele continue e que principalmente algum seminarista também se una aos familiares e dá prosseguimento à voz que clama no deserto. Esse carisma do profeta Elias, esse carisma de São João Batista, né, que de certa forma morreu sofrendo, afogado, né, na falta de respirar aí, por conta do coronavírus, certo? E que a gente não lamente essa morte. A gente tem que agradecer a Deus por ter tido essa oportunidade de ouvirmos, nem que seja 2 pregações, nem que seja um excertozinho que a gente dá risada, né? Como diz, essa coisa de ser padre. Você já viu, né? Rodou a internet, o Instagram inteiro. Essa coisa de ser padre. Parece uma cachaça danada. A gente sofre e até chora, mas é feliz. Uhum. Lógico que ele arremata com algo mais importante do que a cachaça de ser padre. Eu não sou padre, mas a gente tenta ser vocacionado no seguimento de Cristo no nosso lado leigo, né? E ele termina dizendo, o nome de Jesus é fidelidade. Então a gente tem que tomar jeito, vergonha na cara, dizer sim e ser fiel a ele até ao fim. E que o nome de Jesus também é amor, o amor sacrifício. Tá certo? Desejo a todos uma ótima sexta-feira, tá? Um ótimo fim de semana. Estamos em pandemia, tendo nossas dificuldades. Infelizmente a economia está quebrada. Aqui em Curitiba as pré-escolas, os donos de pré-escola estão desesperados. As academias abriram. Missas foram abertas novamente com aquelas restrições. Se você mora aqui na região, tome cuidado, seu devido cuidado. Se você não mora na região e também não foi aberta a possibilidade, vamos continuar rezando, né? Como se fosse a igreja primitiva, tá bom? Tá certo? E se você ainda está prostrado, vasculha na memória do teu passado se não tem algum ressentimento ou se você não provocou a ira de alguém que está te causando. Tem gente que lembra da gente até hoje, com amor, com carinho, mas tem gente que por ódio mesmo. Esses são as situações piores. Não estou falando que a pessoa é ruim, mas essas são as situações piores. Você está triste, saiba que tem gente que deseja o mal da gente. Reze por essas pessoas, reze muito. Tem gente que deseja a morte física mesmo. Ah, mas eu não tenho inimigos. Não, você olhando, realmente para você não é seu inimigo. Até os inimigos se fingem como amigos. Mas saiba que cada um de nós causamos a inveja. Tem gente desejando a nossa morte. Coloque essas pessoas que você não sabe o nome, mas Jesus sabe, Nossa Senhora sabe, São José sabe. Peça ajuda para o teu anjo da guarda e reze por elas. Porque sempre tem uma pessoa que deseja a nossa morte, nosso fim e nossa queda. Então não dê o gostinho da tristeza nem da depressão. Seja vitorioso em Cristo. Seja a verdade, o caminho e a vida. Principalmente a vida. Fique firme.
E se alguém perguntar, você tá bem? Você, sabe, afine teus ouvidos para saber se a pessoa quer ver você na lama, nos pés sujos dela. Eu tenho uma vizinha que é assim. Gosta de humilhar. Eu nunca me prosto para ela não, porque prostrar me prosto para Jesus. Eu falo, tô ótima, tô muito bem, com a ajuda de Jesus. E fala mesmo. Fala como falam os evangélicos, mas fala de verdade. Porque e peça pro anjo da guarda mostrar para você mesmo que seja aquela pessoa que você gosta, você vai ver que aquela pessoa te odeia. Essas são as piores situações. Tome cuidado, reze muito. É por isso que às vezes você está em depressão e você não sabe, porque você está preso na mente de alguém que deseja que você morra. Eu não desejo que você morra, eu não desejo que teus inimigos morram, porque tem ido muitas almas para o inferno porque elas não sabem o que fazem. É aquilo que Santo Estevão falou antes de ser apedrejado. É o fogo do Espírito Santo que nos dá essa visão e até um pouco de misericórdia que Jesus tem de, meu Deus, mas essas duas partes, para que isso, gente do céu? Para que isso? Mesquinharia. Reze. Não seja um iludido. Não tem empáfia dizer, eu jamais tenho inimigos. Tem sim. E às vezes está dentro de casa. Às vezes é teu cônjuge. Teu filho deseja a tua morte. Pela herança. Irmão, pela herança dos pais. Tem de tudo. Tudo. Estamos numa fase assim que tá difícil imaginar até a maldade alheia. Mas se não ficar esperto, tá? E por isso que eu já falei aqui algumas vezes. Mas eu nunca faria isso. Por que a pessoa faz isso? Porque você é você e você não. Você é de Cristo e você não é qualquer um. Agora a pessoa, infelizmente, também não é qualquer um, mas consegue ser pior. Enfia isso na tua cabeça. Quando a pessoa faz maldade, morte, ela é super criativa. Reze muito. Quer orientar alguma pessoa? Entra em oração, entra de joelho, faz um terço daqueles poderosos e reza para os vossos inimigos. Porque são inimigos de Cristo, são inimigos de Nossa Senhora, são quase favoráveis ao anticristo, porque estão desejando tua morte. A morte de um... Pô, por que minha morte? Não tenho nada. Pois é. Mas mesmo assim a pessoa quer que você morra. Vai saber, tá bom? Quando você descobre isso, você se liberta de muita coisa. Peça clemência para essas pessoas. E peça clemência por você também, porque você provocou ela sem querer. É aquele papo do odeio aquele livro do Pequeno Príncipe, por causa daquela frase que fala: tu te tornas responsável pelo que te cativas. A única parte que eu peguei é realmente as pessoas que têm raiva e ódio de mim, de morte. Isso sim. E às vezes eu fico pensando, nossa, o que eu fiz para elas, né? Mas tudo bem, eu sou humana, devo ter feito alguma coisa que irritou. Até a voz irrita. Então, só que eu não gosto desse livro. Eu acho que não serve para sabedoria. Por outro lado, não é questão de que eu me torne responsável. Eu me sinto na obrigação, pelo menos, de apresentar ao Senhor Jesus essas pessoas. É isso que eu tinha para falar. Talvez eu repita novamente, eu sou uma pessoa repetitiva, você vai ter que aguentar agora. Mas eu vou dizer assim, agradeço a todos que rezaram por mim, que rezam por mim, e até você que me odeia, deseja minha morte. Não, de fato, eu estou aqui publicamente falando essas duas vias. Primeiro, você que reza, se importa comigo, acha que eu sou aquela louca, a loucona, né? Falando essas coisas todas, que vocês me aguentam, a parte que me desejo bem, agradeço, coloco vocês todos em oração, não conheço vocês, porque eu impeço mesmo de saber. Mas saiba que vocês estão todos consagrados a Nossa Senhora, na Sagrada Família, Sagrado Coração de Jesus. Por outro lado, se vai ter algum inimigo me ouvindo, inimigo que eu falo, inimigo de Cristo, né? Porque eu não sou nada. Deseja a minha morte? Eu tenho, olha, é incrível, eu atraio um povo maravilhoso, né? Eu vou dizer para você que deseja a minha morte, que não gosta de mim, que não suporta me ouvir e que não tá feliz com a minha felicidade. Não tem problema, você não é obrigado. E também não vou te chamar nem de inimigo, nem de amigo. Você não é obrigado a estar feliz com a minha felicidade ou alegria aqui. Mas eu vou dizer uma coisa para você, cara pessoa que deseja a minha morte. Obrigada por você existir e por desejar isso para mim. Porque a partir da tua raiva e teu veneno do mal, maldito e desgraçado, é que eu consigo ser fortalecida na glória de Cristo. Porque é todo dia que eu peço. O Senhor me mantenha viva se for sua vontade, mas se eu tiver que rezar por aqueles que realmente lhe importam, eu rezarei. E você está no balaio. Isso eu posso falar. Não se preocupa. Seja você homem ou mulher. Porque eu fiz muitos inimigos, até na internet. Então eu rezo sempre. Nunca esqueci de ninguém. E se você que eu não sei agora quem és tu,
saiba que Jesus sabe quem você é, tá? Eu não tenho raiva de você, até porque eu não sei quem são agora os meus novos desafetos. Mas se tem algum inimigo, eu agradeço a Deus. De joelho, obrigada. Obrigada porque eles me ensinam a tentar ser uma pessoa em Cristo. E se eu não consigo, me dá motivo de vida, sabe? É pela raiva que às vezes eu vivo. Que bom, viu? Eu aprendo muito com isso. Até tudo aquilo que eu passei, eu agradeço por tudo que eu passei, por tudo que me desejaram, do bom ou do ruim, porque eu aprendi muito, muito mesmo. E cheguei até Jesus, porque assim foi a vontade da Santíssima Trindade. Alguém, Jesus, ele teve muita misericórdia para mim e para minha família. Então eu não vou jogar fora, porque Jesus não descarta ninguém. Ele aceita até nossas misérias, as porcariadas, até nossos pecados ele aceita. As piores coisas, manias, vícios e tudo. Como é que não vai aceitar meus desafetos, nossos desafetos? Então eu agradeço bastante. Não tire os inimigos da tua vida, meu irmão, minha irmã. Eles vão te ajudar a se tornar mais fortes na oração, na fé, na fidelidade em Cristo. Certo? Desejo a todos um ótimo fim de semana. Paz e bem.